Ah não, eu não tô acreditando nisso. Dá só uma olhada ali, o filamento parou de sair. Fazia já horas que tava imprimindo aqui. Ah não tô acreditando. Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Se você caiu de paraquedas aqui, então a gente já tá no terceiro episódio da saga Eu Vou Virar o Batman. Se você não sabe do que eu tô falando, eu recomendo que você assista então aos episódios anteriores, que deve estar aparecendo em algum lugar aí em cima ou na descrição também, no qual eu explico o que tá acontecendo. E hoje, como no episódio passado eu já ensinei a fazer a escala correta dos objetos, hoje então eu vou começar a impressão daquele protetor de pescoço no qual ele tem na armadura. E eu decidi, para fazer esse protetor de pescoço, como é uma peça que vai ficar aqui, para que ela tenha certa mobilidade, eu decidi usar um filamento flexível para fazer a impressão dessa peça. Inclusive, já quero agradecer à empresa 3D Prime, que me mandou os filamentos aqui, tanto ABS quanto flexível, para que eu começasse já a impressão, né, desse cosplay aí do Batman. Então, muito obrigado 3D Prime. Vocês vão ver que são filamentos de ótima qualidade ao longo dessa série aqui. Recomendo a todos para que acessem aí para conhecer os filamentos deles, porque são de excelente qualidade. Agradecer também, se você não viu, né, da onde eu peguei os arquivos, o site do 3D, que foi da onde eu peguei o modelo para fazer essa armadura, esse cosplay. Então agradecer mais uma vez também o pessoal do site do 3D e dizer que eu não configurei absolutamente nada. Eu simplesmente peguei o filamento flexível, coloquei na impressora e mandei imprimir. Claro que foi um erro absurdo, né? Porque no momento que estava imprimindo, eu comecei a observar que o filamento ele estava ficando um pouco grudado demais ali no suporte. Eu decidi parar a impressão no meio do caminho e, dito e feito, na hora que eu fui fazer um teste para tirar a peça ali do suporte, ela estava muito grudada e é uma peça que vai muito suporte. Então eu decidi parar, respirar e começar a fazer as calibragens necessárias de fluxo, temperatura, calibrar os suportes com o filamento flexível para que tudo desse certinho. E eu também decidi trocar a impressora porque de uma impressora para outra a gente mudou o sistema de impressão. Uma tinha o sistema Bolden, que é quando a extrusora fica longe, né? O motor fica longe do hot end, e eu mudei para uma Direct Drive, que é quando o filamento ele fica ali pertinho do hot end. Então, e aí eu tive que, por conta dessa mudança, eu tive que fazer algumas alteraçõezinhas também no fatiamento, que você confere aí agora. Bom, basicamente, quando eu fui mudar o modelo, né, para imprimir com outra impressora, eu fui fazer a configuração de suporte aqui no Prusa Slicer, e aí eu tive um pequeno problema. Eu quero mostrar para você aqui, né, exatamente qual foi o problema que eu tive. Para fazer a configuração de suporte, eu entendi que eu só precisaria do suporte, então, nessa região aqui de baixo. O Prusa Slicer, para quem não conhece, ele tem uma função muito legal, que se você clica no pincel, você consegue pintar, né, a região onde você quer que o suporte aconteça. Ou você pode clicar aqui para autodefinir aonde você quer que o suporte fique. Neste caso aqui ele já me coloriu as partes ali em vermelho, que são as partes que eu entendo que deveriam ficar com suportes. Você pode até ajustar o ângulo aqui, mas eu vou deixar com um ângulo de 45 graus mesmo. E eu vou clicar aqui em reforçar. E aí perceba que ele fica então com essa área azul. Só que ele criou essa região aqui em cima de suporte, e aí eu não quero que isso aconteça. Então eu vou pressionar a tecla Shift no teclado e vou pintar aqui, ó, para ele tirar esta seleção daqui de cima, porque eu não quero que ele gere suporte aqui em cima para mim, certo? E aí eu vou fazendo isso então em toda essa região na qual eu não quero que ele coloque os suportes aqui nesta região aqui de cima. E aí quando você terminar, você dá um clique aqui no pincel e ele volta, né? E aí não pode esquecer de marcar essa configuração aqui, ó, para apenas reforçadores de suporte, ou seja, ele vai gerar suporte só naquela região em que eu pintei. E agora eu vou mandar ele fatiar para você entender qual que foi o problema aqui que eu tive com o Prusa Slicer. Quando o Prusa Slicer terminou de fatiar então, eu percebi que mesmo tirando esta saia que ele coloca aqui, né, nesta região aqui da lateral, olha só, que ele coloca esta saia aqui, mesmo retirando esta saia, ainda assim ele cria, e eu não sei porquê, porque eu pesquisei em diversos locais aí para tentar desabilitar essa opção,
e eu não consegui, ele cria uma espécie de uma caminha para depositar o suporte, que é essa caminha aqui que você tá vendo, ó. Isso daqui ainda não é o suporte, ele é apenas uma caminha para que você comece a imprimir o suporte em cima dessa caminha. E aí o que está acontecendo? Ele está imprimindo esta caminha fora da mesa de impressão. E aí o Prusa ele dá um erro aqui falando, olha, o seu bico ele está indo para fora da mesa da impressora. Então isso pode ser complicado de várias formas. Então eu não recomendo que você faça essa impressão. E eu não posso mexer na escala do objeto, obviamente, porque a escala já está para as minhas medidas, então eu não podia mexer aqui nessa escala, certo? Então foi aí que, inevitavelmente, eu tive que fazer o quê? Eu tive que voltar para um software que eu usei durante muitos anos, que é o software Simplify 3D. E aí, quando eu fiz o fatiamento aqui no Simplify 3D, eu até dei um zoom aqui para você ver, né, que ficou ali no limite da mesa, mas coube, certo? Ele não cria aquela caminha ali para o suporte, mas deu certo, ó, ele coube então aqui, o fatiamento ficou super legal aqui no Simplify 3D. Então isso é uma coisa que vai acontecer mesmo, certo? Eu ainda utilizo o Simplify 3D para algumas impressões que eu faço, utilizo muito o Prusa Slicer, eu também utilizo o Cura. Então assim, eu costumo trabalhar com os 3 fatiadores, cada um atende um propósito diferente e eu recomendo que você faça isso, né? Não fique bom somente em apenas um fatiador, vá estudando outros fatiadores, porque aí você consegue ter alternativas para fazer as suas impressões de maneiras mais fáceis, né? Porque cada fatiador atende de uma forma diferente. Então foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz toda aquela calibragem que eu já tinha feito lá no Prusa Slicer, eu joguei ela toda aqui para o Simplify 3D e fiz a impressão então do filamento flexível a partir aqui do Simplify 3D, só porque ele estava cabendo na minha mesa. E vou passar rapidamente aqui nas configurações só para você ter uma ideia, porque assim, o filamento flexível, na verdade, ele tem alguns truques. Primeiro é a retração. Ele não se dá muito bem com retrações muito altas, porque como ele é elástico, você não pode retrair ele muito rapidamente, porque o filamento ele vai esticar e não vai funcionar, e pode entupir, enfim, pode causar vários problemas. Você vai reparar que a retração do filamento flexível que eu usei aqui, ela tá bem pequenininha ali, ela tá só um golinhozinho ali mesmo, só para não falar que não usei retração, né? Para tentar não entupir aí a minha impressão. Outra coisa é a questão da temperatura, que aí eu tô usando 60 graus aqui na mesa e eu tô começando com uma temperatura de 218 graus e 208 graus, conforme a calibragem que eu já tinha feito anteriormente lá para achar qual foi a melhor temperatura, correto? E lógico, né? Quanto maior a temperatura que você jogar, mais fácil o filamento vai fluir. Você tem que pensar nisso também. E aí, consequentemente, maior vai ser a velocidade que você vai conseguir usar também. O filamento flexível, ele também é um pouco chato nessa questão da velocidade. Você não consegue imprimir ele em velocidades mais altas. Por isso, eu fui numa velocidade ali de 25 milímetros por segundo. Então eu fui bem cauteloso. Você pode ver aí que nos perímetros e no suporte, no preenchimento, ele está em torno ali de 15 milímetros por segundo apenas, né? Que é para não exagerar muito nessa velocidade aí, pro filamento flexível não dar nenhum tipo de problema, certo? Então é isso. Pensa aí na retração, na temperatura e na velocidade. Esses são os 3 pilares aí para você conseguir imprimir com o filamento flexível de forma muito legal. Então bora validar, né? Bora ver se esse filamento agora realmente vai imprimir ou não. E como você já tomou um spoiler no começo do episódio, né? Eu coloquei a impressão para rodar e depois de algumas horas eu voltei, a impressão tava ali no ar, o filamento tinha entupido. O filamento flexível ele é bem arisco para imprimir, então você tem que tomar certos cuidados, né? Mas eu não quis perder essas horas que eu já tinha feito a impressão, então aí eu decidi parar a impressão aonde ela estava e veja bem, eu não desliguei a minha impressora, eu simplesmente interrompi a impressão ali pelo menu da impressora, e eu decidi tentar salvar essa impressão fazendo algumas alterações pelo arquivo G-Code, e é isso que eu quero te mostrar agora também. Então a gente vai lá pro PC pra gente fazer essas alterações, né, para eu te mostrar como é que eu fiz para salvar essa impressão ali. Então, a primeira coisa que eu fiz então foi abrir o G-Code. Então aí você clica com o botão direito e abrir como. No meu caso aqui eu tenho o Notepad++, eu prefiro abrir com ele porque fica mais fácil. Aí você pode abrir com um bloco de notas se você não tiver. E aí agora a gente vai ter que fazer uma continha para achar em qual camada, em qual layer a nossa impressão realmente parou.
Para fazer isso, a gente vai precisar de duas coisas. Medir a altura na qual a gente parou, a nossa impressão parou, e aí a gente vai ter que medir lá com a régua. Então a gente vai pegar uma régua ou um paquímetro, se tiver um paquímetro melhor ainda, vai colocar lá na nossa impressão, vai medir a altura em que parou, e a gente precisa também saber qual é a altura de camada em que a gente está imprimindo. Então no meu caso, por exemplo, aqui se eu voltar no Simplify, eu vou ver que eu estou imprimindo numa altura de camada de 0,2 milímetros. Essa informação é importante, significa que ele está depositando uma camada que tem uma altura de 0,2 milímetros, certo? Beleza. Vamos supor, e aí eu vou voltar aqui então no meu arquivo, vamos supor que eu fiz uma medição, e aí no meu caso, eu fiz uma medição que ele parou na altura 25,1, certo? Como eu sei que cada camada tem uma altura de 0,2 milímetros, então eu vou dividir a altura que eu achei por 0,2 milímetros, certo? Vamos lá então. Ó, eu vou dividir aqui 0,2 e eu vou achar então 125,5 camadas. Isso significa que eu tenho 125,5 camadas na minha impressão. Lógico que aqui eu vou dar uma arredondada para baixo, então na verdade a gente não tem camada quebrada, né? Então a gente não tem a camada 125,5, a gente tem só camadas inteiras. Então na verdade eu deveria começar da camada 125. Só que por precaução, para que ele não comece a imprimir no ar, porque pode ser que a minha medição esteja um pouco errada, por precaução, eu vou abaixar uma camada, então eu vou começar na camada 124. Então eu vou pegar esse número aqui, vou manter ele na minha mente, certo? Vou dar um Ctrl F e aí eu vou procurar pela palavra Layer 124. Essa localização, ela vai mudar de G-Code para G-Code. Por exemplo, o G-Code que você gera no Simplify, ele vai ser de um jeito. O G-Code que é gerado no Cura, ele vai ser de outro jeito. O G-Code que é gerado no Prusa, ele vai ser de outro jeito. Então você vai ter que ver no G-Code qual que é a identificação da camada que ele gera, certo? Você vai rodando ali o seu G-Code e aí você vai identificar, por exemplo, ó, vamos ver aqui na primeira camada, ó. Então a gente tem aqui, ó, ponto e vírgula layer 1, tá vendo? Eu sei que aqui vai começar a minha primeira camada. Então aí você procura isso no G-Code gerado pelo Cura, você procura isso no G-Code gerado pelo Prusa Slicer, que um vai ser diferente do outro, certo? Então eu vou procurar pelo Layer 124, vou dar um localizar aqui e ele vai achar, olha só, Layer 124. Então tudo que for daqui para cima eu posso apagar. Então eu vou clicar no meu teclado aqui, Shift, vou segurar a tecla Shift, certo? Vou segurar a tecla Ctrl também e vou apertar a tecla Home também, ou seja, isso vai fazer com que ele selecione tudo que está ali até lá em cima. E aí eu vou clicar no teclado, vou pressionar a tecla Delete. E ele vai deletar tudo. Então repara que o meu arquivo agora ele vai começar a partir da camada 124. E aqui tem uma informação importante, olha só. Ele tem aqui o número da camada, né? A altura da camada ali, o Z, o número do Z, na qual eu tenho que começar. E aí isso é muito importante. Você não pode ter desligado a impressora, você não pode ter feito nada com a altura ali, porque você vai precisar colocar o Z exatamente nessa posição aqui antes de você começar a fazer alguma coisa. Então agora a gente vai lá para a impressora, nós vamos salvar esse arquivo aqui do jeito que ele tá, e aí agora nós vamos lá para a impressora para continuar a imprimir a partir desse ponto aqui. Bom, uma informação super importante, você pode até dar um stop na sua impressão, mas em hipótese alguma você pode desligar a sua impressora. Isso porque mesmo quando eu dei um stop na impressora 3D, ela ainda sabe qual a altura o hot end está, e no meu caso ela está marcando aí 34 milímetros. E ela também mantém a informação da posição do X e do Y, então a gente precisa zerar essa informação. Mas presta atenção, porque você só pode zerar essa informação nos eixos X e Y, hein? Para fazer isso, basta mandar a impressora fazer um home no X e depois um home no Y de maneira individual. E lembra que lá no arquivo G-Code, a altura que a gente queria começar a impressão de novo era 24,970 milímetros? Então, você vai posicionar o eixo Z exatamente nessa medida, de forma manual, pelo menu da impressora. E se tudo estiver certo, quando você mandar executar aquele arquivo alterado, a impressora magicamente vai começar a imprimir exatamente aonde ela tinha parado. E acredite, eu ainda tive que repetir esse processo mais algumas vezes durante os 3 dias de impressão dessa peça. Bom, e esse foi o resultado dos 3 dias de impressão com filamento flexível.
E apesar de eu ter feito várias calibragens antes de começar a imprimir, ainda assim eu sofri bastante com as teias. Vai teia! Mas nada que um bom e velho estilete não ajuda a resolver, né? Se as teias não forem tão grossas, também dá para usar um soprador térmico para ajudar a sumir com elas. E agora vamos ver se essa configuração de suporte funcionou. O meu maior medo era que as camadas grudassem, aí ia ficar impossível de tirar os suportes. Mas, como você pode ver aí, eles saíram bem facilmente. Por isso que é tão importante a gente calibrar a nossa impressora antes de começar qualquer projeto. Olha, eu tenho que confessar que quando a armadura começa a tomar forma, ela começa a ficar pronta, isso dá um gás a mais aí pra gente poder continuar. Então agora é correr para imprimir o restante das peças. Essa daqui eu já fiquei muito satisfeito, a medida dela ficou certinha, o que prova que aquele vídeo que eu mostrei como fazer a escala, né, da armadura, ele funciona perfeitamente, então isso vai economizar um tempão aí. E se por um acaso você achou que eu expliquei muito rápido aqui como faz para salvar uma impressão perdida, se você quer que eu explique, por exemplo, em uma outra impressora, tipo a Ender 3, em outro fatiador, deixa um comentário aí embaixo que eu faço um vídeo mais detalhado e com mais calma explicando todo esse processo de como que você pode salvar uma impressão perdida. Combinado? E claro, quero contar muito com o seu apoio aqui, deixando muito like, compartilhando muito esse vídeo, porque a gente precisa ganhar essa aposta, hein? Tá valendo a aposta. Se você não sabe qual é essa aposta, qual é a aposta que eu tô falando, vai lá nos primeiros vídeos, volta e assista a série desde o começo que você vai entender do que eu tô falando. E bora que eu preciso virar o Batman! A gente se vê então no próximo episódio. Tchau!